A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. O Senhor, nós vamos ler uma palavra que o Senhor me fez sentir. O Senhor me tocou com o Espírito Santo para nós lermos uma palavra no livro de Abacuque. Abacuque, se você quiser achar Abacuque, você vai... Pega a sua Bíblia no meio e olha o local onde está menos sujo. Provavelmente é ali que Abacuque está. Abacuque é um livro que tende a sumir, né? Por quê? A gente quase não vê ninguém ler Abacuque. Abacuque está entre os profetas menores. Os profetas menores não significa que eles são menores porque são menos importantes, mas são menores porque escreveram menos, né? Então, Abacuque, tá antes de Sofonias e depois de Naum. Não sei se ajuda muito, mas está aqui. Ou vai lá no início da Bíblia, né, e pega lá. Como é que é a abreviatura de Abacuque aqui? HC. Abacuque. Então vai lá no comecinho, Abacuque. Caça ele aí. Abacuque é um profeta que eu acho que é mais parecido com eu e você, com todos nós. Porque a maioria dos profetas, eles recebiam de Deus, certo? Recebiam a mensagem de Deus e passavam a mensagem de Deus. Era assim. Abacuque não. Abacuque, ele recebe a mensagem de Deus e ele começa a questionar Deus. Ele recebe a mensagem. Aquilo que nós vamos ler aqui não é a mensagem que Deus mostrou para ele. Aquilo que nós vamos ler aqui é uma discussão entre o receptor, né, aquele que recebeu a mensagem, e aquele que enviou. Abacuque começa a questionar Deus. E geralmente é o que nós fazemos. Nós questionamos muito a Deus. O tempo todo. Vamos ler. Abacuque capítulo 1. Vamos ver aqui. Eu vou ler provavelmente só até o verso... Vamos ver até onde vai. Deus é... Não faço ideia até onde eu vou ler. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. O oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio
se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo. A justiça é pervertida. Só até aqui. Provavelmente Deus vai dar de falar mais coisas, mas vamos ler só até aqui, para nós termos tempo para exortação. O livro de Abacuque tem 3 capítulos só. Vale a pena você ler. Tá? Leia inteiro. Ó, tem 2 folhinhas. O livro de Abacuque só. No primeiro capítulo que nós lemos, na minha Bíblia, tá a iniquidade de Judá. Deixa eu ver como é que tá na... Outro dia me perguntaram, acho que me perguntaram na live, que Bíblia que o irmão tá usando? A João Ferreira de Almeida, é a mesma, Mandete. Eu gosto, na verdade, de ler, só que é atualizada, né? Atualizada, 913. O pessoal pergunta, por que você não lê? Eu leio a Bíblia da igreja, a Bíblia da igreja é essa aqui, né? É a mesma coisa, mas a gente se acostuma com a nossa, né? Eu, pelo menos, me acostumo com a minha Bíblia. Só de eu olhar para ela, eu sei onde estão todas as coisas. E cada vez que a gente pega uma Bíblia diferente, cada uma está numa página diferente. Na Bíblia, a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos do caldeus. A intercessão do profeta. Outro dia me perguntaram, Bíblia muda? Bíblia, as palavras mudam. As palavras mudam. Bastante, por sinal. Você pega uma NVI, Nova Versão Internacional, é mais fácil de ler, até aconselho a Irmandade para ler em casa, para quem não é estudioso da Bíblia, leia uma NVI. NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, é um pouco mais escrachada, mas é bem fácil a compreensão. Então a Bíblia muda? A Bíblia, as palavras mudam, mas a Bíblia não muda. Eu estava uma vez num congresso de traduções bíblicas, para a Irmandade entender por que a Bíblia precisa ter essas várias traduções, tá? Sem mudar o contexto. Nenhum país que eles estavam traduzindo a Bíblia, existe a passagem de Apocalipse que diz assim, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e ceiarei com ele. Ponto. Isso é a passagem, está falando da porta do coração, né? Jesus está dizendo assim, se você abrir a porta do coração, eu entrarei no seu coração. Ponto. Mas nesse país, é aonde eles estavam traduzindo a Bíblia, que não existia tradução de Bíblia, quem bate na porta, a tradição diz que é o ladrão. E aí? Jesus ia se tornar o ladrão, então, agora? Eis que estou à porta e bate? As pessoas vão falar, não, então Jesus é ladrão? Como é que eles mudaram a tradução? Eis que estou à frente da casa e bato palma. Quem sair e me receber, entrarei e cearei com ele. Mudou as palavras? Mudou totalmente. Mudou o contexto? Não. Então não vai nessa história aí de a Bíblia, você tá usando essa Bíblia aí, não, tem que ser a Bíblia, aquela versão tradicional antiga. Não, você vai achar um monte de, infelizmente, erros de traduções que vão levar ao erro, tá bom? Abacuque. Que está acontecendo aqui? Abacuque está vendo o povo de Deus sendo se afastando da palavra de Deus. É o que está acontecendo. Abacuque está olhando, vendo o povo se afastar da palavra de Deus. E ele está dizendo para Deus assim, Senhor, as coisas estão assim porque o povo está se afastando de Deus, de ti, da tua palavra. E o Senhor não faz nada.
Senhor, até quando o Senhor não vai fazer nada? Até quando o teu povo vai blasfemar contra ti e o Senhor não diz nada? Não fala nada? Não age em nada? É isso que Abacuque está dizendo. Quantas vezes você, ainda que não querendo, disse isso para o Senhor? Senhor, olha a minha situação. O Senhor não vai fazer nada. Senhor, olha o que eu estou passando. Onde está o Senhor? O Senhor não vai agir. E Abacuque está nessa conversa. Então até o verso 5, não, até o verso 4, Abacuque está dizendo. Então já é bonito ver Abacuque dizer porque a gente se identifica com ele. A partir do verso 5, Deus começa a dizer. Aí fica mais bonito ainda, né? Só que eu vou ler um pouquinho do capítulo 2, que eu falei que vocês vão precisar ler esse capítulo inteiro porque é maravilhoso. No capítulo 2, Deus vai dizer assim, ó: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu. Vamos lá. Aí o Senhor responde, ó: escreve a visão, torna bem legível como tábuas, para que aquele que passar correndo possa ler. Olha que maravilhoso. Aqui, para quem estuda marketing, publicidade, é a criação do outdoor. Deus criou o outdoor lá atrás. Olha o que ele está dizendo aqui, ó: escreve em letras bem grandes para que quem passar correndo consiga ler. Deus lá atrás já estava criando outdoor. Mas Deus está dizendo para Abacuque: porque a visão é ainda para o tempo determinado, ou seja, né? É um tempo futuro. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus vai dizer, a partir do verso 6, que ia se levantar um outro povo, muito pior do que aquele que Abacuque estava reclamando. Se Abacuque estava reclamando de um povo que havia se afastado de Deus e estava desonrando a tua palavra, Deus está dizendo para Abacuque agora: Abacuque, se prepara. Vai levantar um povo agora, vai vir um povo, e quem que era esse povo? Nabucodonosor. Vai vir sobre a terra um povo que não tem dó de ninguém. Ele dizimará a face da terra. Esse povo, se você acha que esse povo que você está reclamando peca, esse povo que está vindo aí vai pecar muito mais. Então a situação vai piorar. Imagino eu a cara de Abacuque. Já consegui imaginar. Abacuque falando para Deus assim: escuta, você entendeu o que eu disse? Eu estou reclamando desse povo, te pedindo uma resposta, e você vem com uma resposta que vai piorar. É isso que você está dizendo? Irmão, eu vou te explicar uma coisa que a palavra nos ensina. Deus, eu sei que nós temos a reclamar sempre assim: se Deus fizesse, se Deus estivesse aqui. É a mesma situação de Marta e Maria. Marta corre para o Senhor e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se você fizesse isso, não teria acontecido aquilo. Senhor, se o Senhor tivesse na minha vida, isso que eu estou passando não estaria acontecendo. Esse é o lema de todo cristão, esse é o lema de todos aqueles que estão nesse caminho. Ou você acha que você é o primeiro ou a primeira a reclamar para Deus dessa forma? Ou você acha que você é o primeiro a entrar em colapso dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Por que tantos anos nessa situação e não melhora? Você acha que você é o primeiro? Não, não é. Abacuque aqui, ó, muito antes de você, já estava passando pelo mesmo dilema.
Entenda como é difícil de nós compreendermos. Deus, você crê que Deus ele é onipotente? Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Tem poder para todas as coisas? Você crê? Mas, se ele não faz, se não acontece, de quem que é o erro? Porque se você crê que Deus é poderoso, se você crê que você serve um Deus poderoso, e aquilo que você pede não acontece, de quem que é a culpa? É de Deus? Você crê que Deus, ele é perfeito? Mas se Deus é perfeito, quando os nossos planos não dão certo e nós estamos dentro do caminho do Senhor, quem errou? Foi Deus que errou? Você entende esse dilema? Você entende por que o Senhor diz que, nós lemos aqui, o justo viverá pela fé? Porque eu tenho o hábito de dizer que, Senhor, nós queremos sempre ditar para Deus o Deus que nós queremos que Ele seja. Mas nós esquecemos nós não lembramos sempre de pensar no servo que Deus quer que eu seja. Porque pensar no Deus que eu quero ter é fácil. Mas você já parou para pensar no servo que Ele quer que você seja? Na serva? É mais difícil de entender isso. É fácil quando Deus fala alguma coisa. Porque nesse caso aqui, o Abacuque, primeiro ele reclama do silêncio de Deus. Mas aí Deus fala. Quando Deus fala, irmãos, é ótimo quando Deus fala. Porque se Deus fala sim, glória a Deus, Deus falou sim. Quando Deus fala não, tudo bem. A gente se entristece pelo não de Deus. Mas você tem uma resposta. E quando Deus não fala? E quando Deus se mantém em silêncio? Já parou para pensar nisso? Quando Deus não fala nada. E geralmente o silêncio de Deus não significa sim. Fui buscar a palavra, Deus não falou nada. Ah, então é sim, então eu vou fazer. Deus não falou não? Não. Geralmente o silêncio de Deus não é sim. É mais ou menos quando eu ia pedir para minha mãe, para os meus amigos dormirem em casa, para a gente ficar jogando videogame até tarde, e eu falar para ela, mãe, o Carlos pode dormir em casa? E minha mãe lavando louça, dava uma olhadinha e não falava nada. Esse olhar dela, essa não resposta era um sim? Deus é a mesma forma. Acontece algumas situações na nossa vida. Minha filha fez 12 anos. Dia 18. Agora. 12 anos. Tem TPM, acho que pior que a minha esposa. Meu Deus do céu. 12 anos, as crianças vão ficando mais velhas, né? Muito rápidas. E de vez em quando eu ouço ela falar com a minha esposa lá, e aí entra nessas conversas, né? De namoradinho. Misericórdia. Porque na nossa cabeça do homem, principalmente o homem cristão, funciona assim. A Bíblia diz, né? Que é o homem que escolhe o namorado. É o pai que escolhe o namorado. Então eu falo para a filha assim, filha, pode deixar, eu vou escolher seu namorado. Ai, Senhor. Aí minha filha diz assim, ó, pai, eu posso pelo menos dar alguma sugestão? É isso que nós fazemos com Deus. Deus
Ele quer fazer uma obra na sua vida, mas você quer discutir com ele as sugestões que você pode dar. Não, Senhor, você vai operar na minha vida, tá, mas eu posso sugerir aquilo que eu queria? Entende? Entende que nós vivemos nesse dilema todos os dias? Servo, serva de Deus, você não é o único. Todos nós passamos pelos mesmos dilemas até entender qual é a verdadeira vontade de Deus para os seus servos. Qual é o servo que Deus deseja? É isso que você precisa entender. Porque Deus já conhece o Deus que você quer que ele seja. Deus já sabe disso. Mas hoje você precisa entender qual é o servo que Deus quer que você seja. Qual é o servo? Abacuque, capítulo 1. Senhor, até quando? Até quando você vai ficar em silêncio? Até quando? Deus começa a falar, capítulo 2. Olha, Abacuque, você está reclamando disso, mas vou te falar uma coisa. Vai levantar algo pior. Algo pior. E aí, Deus começa a falar e Abacuque ali se contorce, pensando, meu Deus, eu estou reclamando de uma coisa e Deus vai dizer outra. Abacuque pega seu violãozinho e começa a tocar e cantar. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, conforme Sigionódio. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos e no meio dos anos faze conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã. Vem o santo. Sela, tá vendo? Quando a gente vê esse Sela, era pausa de música, tá? Ele tá cantando aqui. A sua glória cobre os céus e a terra e se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem das suas mãos, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, a peste, segue os pés. Abacuque começa a fazer o quê? Ele começa a relembrar toda a obra do Senhor, desde lá de trás, desde a saída do Egito, desde quando Deus levanta seu servo Moisés, ele começa a lembrar tudo aquilo que aquele povo passou e todas as vezes que o Senhor libertou eles. Abacuque começa a trazer em sua mente todas as vezes que o povo achou que ia morrer, mas o Senhor os resgatou, todas as vezes que o povo achou que ia padecer, mas o Senhor fazia surgir do nada algo renovo, e cantando ali, ele começa a entender. Irmão, pensa na sua vida. Hoje você está num dilema. Até quando, Senhor, viverei nessa situação? Até quando terei que passar isso? Hoje o Senhor te coloca num dilema. Começa a pensar na sua mente todas as vezes que você se achou na mesma situação e achou que ia morrer e eu te livrei. Todas as vezes que você achou que o pão não estaria na tua botija e eu enchi o teu vaso, eu enchi a tua botija. Todas as vezes que você achou que não ia vencer e eu apareci na tua vida e te fiz vitorioso. Todas as vezes que você achou que ia parar pelo caminho e eu te peguei no colo e te trouxe até o dia de hoje. Começa a colocar na tua mente todas as vezes que você me questionou, que você reclamou e eu te fiz grande na face da terra, diante do teu adversário. Deus não está interessado se o meu vizinho vai me achar grande. Deus não está interessado se a minha parentela vai me achar grande, não, porque o Deus que nós servimos, o nosso Senhor, Ele se fez pequeno diante dos homens, mas
pensando de uma forma universal, uma visão espiritual. O adversário ali naquele momento, o adversário das nossas almas, assinava o seu decreto de morte. Irmão, aquilo que está diante de ti, parece que está tudo do avesso, mas espiritualmente Deus está te fazendo grande, porque o que determina a tua força não é aquilo que Deus te entrega, mas o que determina a tua força é cada passo que você dá, achando que iria cair, achando que ia morrer, achando que não ia conseguir, mas se mantém de pé até o dia de hoje. O justo viverá pela fé, não enxergando aquilo que Deus pode te entregar, não enxergando, os seus olhos não enxergam, os seus olhos não alcançam, Senhor, cadê a minha vitória? Até quando, Senhor? Mas o Senhor te faz grande, o Senhor te fez grande, você não enxerga, mas espiritualmente o teu adversário já teme, espiritualmente ele já não sabe o que fazer mais com você. Já lancei todas as coisas, já lancei praga, enfermidade, situação financeira, e esse homem, essa mulher não cai. Até quando? Ele pensa, e o Senhor te diz na tua vida: enquanto eu for o teu Deus, enquanto você estiver aos meus pés, enquanto você estiver na minha palavra, o teu adversário não te derruba. Verso 16, e a gente vai finalizar. Do capítulo 3, começamos lá no capítulo 1, verso 16. Não, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre lugares altos. Abacuque reclamou. Abacuque reclamou da situação. E Deus mostrou que ainda viria coisas piores. Mas Deus também mostrou para ele o quanto que ele não precisava se preocupar. Mostrou para ele que mesmo que tudo piorasse, o Senhor ainda seria com ele. O Senhor ainda o livraria. O Senhor ainda o sustentaria. É assim Deus na tua vida. Tá ruim? Não tema. Pode piorar? Deus o sabe. Mas mesmo que piore, Deus é contigo. Mesmo que piore, o Senhor não te abandona. O Senhor não te deixa só. O Senhor te carregará até o último dia de vida. Confia no Senhor. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos buscar a presença de Deus e agradecer pela sua palavra. Tudo juntos, numa só fé, uma só comunhão, buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor amado e justo. Glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus, Senhor, continuamos nessa mesma comunhão contigo, Pai. Deus vivente e santo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nunca nos deixa só. Deus vivente e santo, nós queremos te pedir, através, Senhor, dessa oração, Deus Pai, nós sabemos que muitos, Senhor, muitos estão em grande desespero, muitos, Senhor, estão, ó Pai, padecendo, acreditando que irão padecer, mas Deus vivente, pelo poder da tua palavra,
palavra, Senhor, pela mensagem que tu nos enviaste hoje. Senhor, nós te pedimos assim, Senhor, mostra para o teu povo que tu é um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus que não nos abandona, Senhor, não importa aonde tiver um servo ou uma serva tua, visita, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, visita, Senhor, toca no coração, mostra que o Senhor está com eles, Senhor, que o Senhor não nos abandonará, mostra, Senhor, que ainda, ó Pai, ainda que tudo piore, ainda que o mundo piore, ainda que a tempestade aumente, que as ondas se levantem, ainda que a fornalha seja aquecida, o Senhor nos livrará, ainda, Senhor, que como diz a tua palavra, que a árvore não dê o seu fruto, Senhor, nós nos alegraremos em ti, nós nos alegraremos na tua palavra, nós nos alegraremos porque servimos a um Deus misericordioso, um Deus que tudo pode, que tem a nossa vida nas tuas mãos, que traça, Senhor, todos os nossos planos, que traça a nossa vida, um Deus, ó Pai, que mediu o universo com a palma das tuas mãos, que, Pai Celeste e Santo, criou todos os mares e todos os mares cabem numa concha feita com uma mão só. Deus vivente, um Deus grandioso, esse é o Deus ao qual servimos, o Deus ao qual louvamos. Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor sobre todas as nações. Chegará um dia, Senhor, que olharemos para o alto e veremos, Senhor, como uma pequena mão de homem, uma luz aumentando e aumentando, e veremos o Senhor, ó Pai, voltando em nuvens de glória, nos levando dessa terra como vitoriosos que somos. Nos mantenha firmes, Senhor, nesse mundo, sem pecar contra ti, firmes na tua palavra, Senhor, ainda que o nosso adversário se levante, nos mantenha de pé, nos anima, que a tua palavra não saia da nossa boca, que o nosso desejo de anunciar não desanime, Senhor, mas Pai, ajuda o teu povo no que precisares, Senhor. Senhor, seja com cada um, ó Pai. Seja o nosso Deus, seja o nosso Deus, ó Pai. Assim te louvamos por tudo, não em nosso nome, nem que haja em nós algum merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia.